Gravando. Bom, então, como eu falei com vocês, eu queria saber se vocês tiveram alguma dúvida no simulado do poliedro. A gente já tive agora, eu posso fazer algum comentário mais breve sobre as questões, que eu gostei bastante. Eu não achei elas trabalharam muito bem utilizar imagens e textos nas questões. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, apesar de que eu tive acesso aos dados e eu vi que muitos de vocês foram muito bem no simulado, aqueles que fizeram. Então, principalmente em artes. Então, eu fiquei bem feliz. Tem alguma dúvida? Deixa eu colocar aqui de novo para apresentar a tela. Ah, que pena que você não conseguiu fazer. Bom, então eu vou fazer um comentário aqui. Deixa eu só colocar para apresentar a tela. Só que eu acho que eu não sei se eu consigo ver os comentários de vocês. Bom, acho que pelo menos eu vou receber um aviso aqui no fone. Não tive dúvidas, não tive dúvidas. Vou fazer só um comentário geral, porque aí depois você pode tentar fazer. Bom, foram 5 questões ao todo. A primeira, ela trazia essa obra do Duchamp, que é um artista francês, e ele está muito mais ligado ao dadaísmo, e ele meio que foi o precursor do ready-made, que é uma obra de arte que já vem pronta, ou seja, ele não cria nada com as próprias mãos, por exemplo, ele não pinta uma tela, ele não faz uma escultura, ele simplesmente pega objetos do cotidiano e junta, transformando aquilo numa obra de arte. Ele desloca aquilo ali do lugar que teoricamente seria o local de uso desse objeto e transforma em arte. Como, por exemplo, ele fez, não sei se vocês já viram aquela obra clássica dele, que é um mictório em que ele simplesmente só inverteu e assinou, e a assinatura ele nem assinou o nome dele, assinou como R. Muth, que não é engraçado porque, na verdade, o Muth que ele assina, deixa eu ver se tem imagem aqui, na verdade, o nome da empresa que produz aquele mictório. Então, essa primeira questão, ela esse mictório aqui. Deixa eu ver que tem mais gente querendo entrar. Aqui. Esse mictório que ele produz, ele simplesmente inverte o mictório, assina e ele transforma uma peça que é de uso banal, de uso cotidiano, em uma obra de arte. Então, essa primeira questão, ela estava falando de um desses objetos, que é essa obra chamada Roda de Bicicleta. E aí vinha acompanhada de um texto que falava sobre a concepção de dadaísmo. E eu não vou muito nisso porque nas nossas próximas aulas, em que eu for abordar a arte contemporânea, eu vou falar sobre os manifestos, eu vou falar sobre as vanguardas e vou trazer também os manifestos que elas produziram, como, por exemplo, o Manifesto Dadaísta. E aqui ele trazia algumas alternativas que eu, particularmente, eu não achei elas muito confusas. Quem fez pode dizer melhor, mas basicamente aqui o que ele trazia como alternativa correta era: esse movimento utilizava formas despadronizadas, irreverentes e ilógica compreensão de explorar elementos do cotidiano, elevando-os à condição de arte. Ou seja, ele pega um objeto do cotidiano, como uma roda de bicicleta e um banquinho, e transforma em arte. Aí aqui tinha todo um gabarito falando sobre cada uma das alternativas, eu achei isso bem bacana. E a questão seguinte era sobre a Vênus de Milo, que a gente já tratou na nossa aula sobre arte antiga, e ele trazia uma poesia e ele pedia para que vocês identificassem aqui, no trecho do conto Vênus de Vena Vênus, de Machado de Assis, a intertextualidade com a estátua Vênus de Milo, de Alexandre de Antioquia, ocorre com a valorização. Aqui a chave nessa questão estava na intertextualidade, que aqui ele trazia, principalmente nesse parágrafo aqui, a última dizia que Deus é o verdadeiro, e nessa parte aqui, encantado da comparação. Ou seja, a chave para essa questão, ela estava nesse trecho aqui. E qual que era essa intertextualidade? Era o padrão de beleza feminino que ele trazia no poema através da Marcela e através da Vênus com essa padronização da beleza do feminino.
Aqui, de novo, tinha o gabarito explicando cada uma das alternativas, por que uma é certa e por que as outras estavam erradas. E aqui, na questão 34, eu achei bacana porque abordou uma coisa que é muito confusa e que eu vejo muita gente abordando muito sem saber exatamente o que é a arte conceitual, porque é muito fácil para a gente chamar qualquer coisa que a gente não compreende de arte conceitual. Só que a arte conceitual, ela foi uma corrente, ela foi um movimento ali do século XX. Então, a gente vai abordar isso entendendo como um estilo, como um conjunto de obras que foram pensadas em um conceito, e não somente coisas que a gente não consegue explicar. E essa aqui eu achei bem tranquilo de fazer, porque as alternativas elas estavam um pouco distantes assim do que trazia no texto e na imagem. E aqui era a instalação artística representada no texto 2 se diferencia das demais artes visuais por ser tridimensional e próximo do espectador, permitindo a interação, ou seja, é uma obra de arte com a qual o espectador pode interagir. E de novo aqui a gente tinha o gabarito. Essa foi a que, pelo que eu me lembre dos gráficos que a gente teve, foi a que teve mais problema para a resposta. Mas essa ela era muito simples se vocês pensassem o próprio nome que o artista deu para essa série de murais que ele produziu no metrô de Nova York. O nome da série é Perfect Strangers, ou em português, Perfeitos Desconhecidos. E aí aqui, nessa série de mosaicos, o objetivo do artista foi retratar cotidiano local e pessoas comuns. As outras alternativas elas eram um pouco confusas, sobretudo porque não estava pedindo nada específico sobre a forma como ele produziu essas coisas, por exemplo. Que tipo de técnica ele empregou na construção desses murais? Não, ela estava pedindo simplesmente para que vocês analisassem a imagem e o texto que estava logo em seguida. Então, é muito mais uma questão de interpretação, como na maioria das vezes é com a maioria das questões, do que você saber propriamente dito alguma coisa sobre arte, especificamente sobre técnica de arte. E a 43 eu não vou entrar nela porque a gente trabalhou lá na primeira aula, que é esse mural Guernica do Picasso, e que a gente vai voltar no Picasso quando a gente for falar de cubismo. Então, basicamente, é o mesmo mural que eu coloquei na primeira aula que a gente trabalhou. E também tinha um gabarito. Eu não sei se ajudou muito, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando ao longo da aula. Se vocês quiserem, a gente pode depois você conversar pelo WhatsApp, alguma coisa assim, quem for tentar fazer ainda o simulado, ok? Para nossa aula de hoje, eu pensei de a gente trabalhar Renascimento e Barroco, dando continuidade pelo que a gente já estava vendo. Mas antes, eu só queria fazer um adendo em relação ao que eu estou vendo nas respostas dos exercícios que vocês me mandam através do Forms. Eu tenho reparado que vocês estão vendo, não todos, obviamente, mas algumas questões, elas estão vindo muito numa chave de que tudo aquilo que não é realista, ou seja, tudo aquilo que, vamos ver aqui, por exemplo, essa imagem, que é um pedaço do teto da Capela Sistina, que traz a criação do homem, em que Deus está quase tocando o dedo de Adão. E aqui você consegue compreender que esse é um homem, que esse é um ser humano, esse aqui também. Então, são formas que se aproximam da realidade, embora elas sejam idealizadas. O homem de um corpo todo musculoso, não traz nenhuma barriguinha de chope. Então, assim, quando as obras elas são mais realistas, é muito mais fácil da gente entender aquilo que elas estão querendo passar. E por conta disso, a gente acaba desenvolvendo um senso muito comum de que tudo aquilo que não é realista não é uma arte bem feita, por assim dizer. Então, principalmente em relação à arte medieval, que foi o tema da última aula, eu percebi que muitas pessoas estavam achando que os artistas, por eles não conseguirem, por eles não pintarem dessa forma, por eles não representarem os corpos dessa forma, porque vamos lembrar, eles abandonam esse ideal de beleza clássica, porque eles procuram se aproximar muito mais de uma identidade, como eu posso dizer, eles procuram muito mais representar a santidade das obras do que a beleza, por assim dizer. Então as pessoas acharam que eles simplesmente não conseguiam fazer isso.
ou porque eles não tinham a técnica, ou porque eles não eram capazes. E a gente vai ver que não é bem assim, que as escolhas que são feitas por cada artista, as escolhas que são feitas em cada período, elas vão dizer muito mais sobre aquele momento em que elas estão sendo produzidas, sobre aquele artista, do que por uma habilidade técnica, por assim dizer. Então, por exemplo, quando a gente viu os egípcios com a lei da frontalidade, em que eles representavam um tronco numa posição, a cabeça e os pés em outra, aquilo ali também não é porque eles não podiam, eles não sabiam pintar de outra forma, mas é porque aquela era a forma que eles achavam que melhor representava o corpo humano. Ou seja, eles procuravam destacar as coisas que eles pensavam ser mais importantes na imagem. Ou seja, qual é a melhor forma de eu visualizar o tronco de uma pessoa? É de frente, não é de lado. Então, eu vou representar de frente. E o que eles queriam destacar no rosto? O perfil, o nariz. Então, por isso que eles faziam esse deslocamento nas imagens. Não é porque eles simplesmente não poderiam fazer, eles não eram capazes de fazer. Se fosse assim, muito da arte contemporânea, a gente ia dizer, por exemplo, arte abstrata, que as pessoas simplesmente não sabem fazer, elas não sabem desenhar. E não é bem por aí. Bom, então vamos entrar propriamente dito na aula. Eu separei para vocês 3 conceitos base para a gente pensar o Renascimento. Humanismo, antropocentrismo e classicismo. Opa, peraí. Tá. Eu já dei um spoiler aqui dessa cena, que é do teto da Capela Sistina. Provavelmente vocês já devem ter visto, ou a imagem em si, ou várias adaptações que foram feitas dela ao longo dos anos, vários memes também. Aqui tem muita especulação do que seria essa imagem aqui, na qual na qual Deus está se movendo até Adão. Alguns dizem que é uma maçã, a maçã do paraíso, por conta desse cabinho aqui, a cor vermelha. Mas o que é mais aceito ultimamente é que isso daqui seria um cérebro. E se você abstrair bastante, dá para você enxergar um cérebro. Eu já abstraí bastante, eu consigo enxergar. Talvez vocês também consigam, talvez não. Isso não importa muito. Mas, por que eu selecionei esses 3 conceitos? Como a gente tem ali no final da Idade Média uma ascensão das universidades com a escolástica, um renascimento urbano das cidades, a gente vai tendo uma crescente, um movimento de questionar um pouco mais essa doutrina da igreja, esse poder da igreja, não negando, obviamente, que isso já era considerado heresia, mas a gente vai tendo lentamente um retorno a algumas características que a gente tinha na Grécia Antiga e na Roma Antiga, de um pensamento muito mais centrado no ser humano, no pensamento humano, no saber humano. E antropocentrismo eu coloquei mais para a gente poder diferenciar do que a gente tinha antes, que era essa visão de mundo muito mais ligada na figura de Deus, que a gente comumente chama de teocentrismo. Então aqui antropocentrismo, antropos, muito mais ligado ao homem, centrismo de centro. E o classicismo, que é esse retorno à cultura clássica, à cultura greco-romana. Então, essas transformações, elas não emergiram do campo da arte. O campo da arte ele foi se apropriando de tudo isso que estava surgindo na filosofia e na literatura. E na literatura a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar, da Divina Comédia, do Dante Alighieri, em que ele, nesse poema, ele apresenta para os leitores o que seria esse purgatório, esse inferno. Ele descreve muito bem os 9 círculos do inferno e cada pessoa tem os usuários também. O que aconteceria nesse pós-vida? O Petrarca ele é considerado o inventor do soneto e o Boccaccio é muito famoso por Decamerão, que é uma obra constituída de 10 novelas em que 10 jovens estão fugindo da praga, não sei se vocês lembram, mas lá no final do século XIV, 14 mais começo do 15, a gente tem na Europa a população, acho que foi 1/4 da Europa acabou morrendo pela praga, pela peste bubônica, e esses 10 jovens, eles saem
eles vão para um lugar mais ermo, mais vazio, e eles lá ficam narrando algumas histórias. Que o Boccaccio ele traz esse livro chamado Decamerão. E por que eu estou falando um pouco disso para vocês? Porque esses poetas, esses humanistas, eles vão influenciar diretamente essas obras de arte que vão nascer a partir do século XIV. E só queria frisar uma coisa que, quando a gente está falando em Renascimento não está diretamente ligado à Idade Moderna. Ele já nasce ali no finalzinho da Idade Média, ali no século XIV. E tem um trecho do Decamerão, se não me engano, na quinta novela, em que o Boccaccio vai narrar através de uma das jovens uma história de um pintor. Aqui. Em que ele diz assim: o outro, cujo nome era Giotto, teve tanta excelência de engenho que na beleza da natureza, mãe e dispensadora de tudo, com o contínuo giro dos céus, que ele não pintasse com uso de estilo, pena ou papel de forma tão semelhante à própria natureza, que aquilo que pintava não parecia ter com ela semelhança, mas dela ser dela mesma. E, por ter trazido de novo à luz aquela arte que durante muitos séculos ficará sepultada sob os erros de alguns que, pintando, tinham em mira mais deleitar os olhos dos ignorantes do que comprazer o intelecto dos sábios. Giotto pode ser merecidamente considerado uma das luzes da glória florentina. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de um pintor medieval do século XIV, chamado Giotto. E por que esse pintor ele é tão importante? Porque ele é considerado a pessoa que vai iniciar esse movimento de renascimento. Mas não no renascimento no sentido do conteúdo das obras, mas sim no renascimento da técnica. As obras dele elas começam a se diferenciar de tudo aquilo que a gente está tendo de produção até ali o século XIV. Então eu coloquei algumas obras dele aqui. Essa é uma capela, a Capela de Arena, em Pádua, na Itália, em que ele foi contratado para decorar. E aí aqui, a maioria das capelas das igrejas na Itália, elas são muito decoradas. Acho que não se aproxima de nada que a gente tem aqui. Eu acho que nem em Minas Gerais. Deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui. Ah, não, é o WhatsApp. Pronto. Não, errado. Pronto. Então, acho que não se aproxima de muita coisa que a gente tem aqui, mesmo em Minas Gerais, que as igrejas elas são muito decoradas, principalmente as igrejas barrocas. Todas elas, nesse período, elas traziam o teto, as paredes, tudo quanto era lugar que eles podiam, eles pintavam alguma coisa. E o Giotto ele foi chamado para decorar essa capela, e aqui ele traz algumas cenas bíblicas. Eu quero chamar a atenção para vocês, para essas figuras pequenininhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver com o cursor do mouse, mas essas figuras pequenininhas aqui na parte de baixo. São essas figuras aqui ampliadas. Então, antigamente, quando a gente tinha a representação das figuras, elas traziam uma noção, elas não traziam essa noção de tridimensionalidade. O que eu quero trabalhar aqui com vocês nessa aula de hoje? A questão da perspectiva. A perspectiva, ela nada mais vai ser do que a ideia que um pintor ou um desenhista, alguma pessoa que está fazendo essa pintura, esse desenho, está querendo te dar de profundidade, ou seja, de que alguma coisa está se aprofundando. Por exemplo, nas obras medievais, a gente não consegue ter com muita clareza essa ideia, porque as obras são todas meio que chapadas. Eu não sei se vocês lembram da aula anterior, mas todas as figuras, elas parecem que estão só estampadas ali no quadro e você não consegue perceber muito que uma profundidade nessas telas. O que vai acontecer? O Giotto, ele vai retomar um pouco essa ideia do realismo dentro da pintura e ele vai começar a trabalhar através de desenhos, ou seja, antes dele pintar, ele faz alguns desenhos preparatórios, ele começa a observar a movimentação do corpo humano, como que se dá o caimento dos tecidos quando a pessoa está em alguma determinada posição. E tudo isso para quê? Para tentar trazer esse realismo para as pinturas que ele estava realizando.
Então, aqui a gente consegue perceber o quê? O caimento do tecido, uma breve noção de perspectiva aqui, você consegue perceber que ela está sentada não só pelo movimento do vestido, o caimento do vestido nela, que você percebe aqui os joelhos, mas também que aquilo ali está se aprofundando. E essas aqui são, se não me engano, a temperança, a justiça e a fé. Aqui, ainda numa ideia um pouco de proto-renascimento, lembra que os fundos da maioria das pinturas, eles traziam aquele fundo dourado para trazer aquela aura de celestialidade. Ah, meu Windows é falso, gente, peraí. Pronto. Então aqui ele já começa a explorar um pouco essa possibilidade do que pode ser esse fundo dessa pintura. Ele já traz aqui um fundo azul se aproximando do céu, uma árvore que é o fundo um pouco menor do que os personagens que estão à frente e os anjos ocupando outros espaços da tela. E isso foi se tornando um movimento crescente ali na Itália, a partir do século XIV, e o Giotto ele vai ter uma série de aprendizes, entre eles Masaccio, e essa pintura tem relatos que descrevem a sensação das pessoas ao olhar pela primeira vez para essa trindade que foi pintada pelo Masaccio. É um afresco isso daqui, não sei se vocês lembram, mas o afresco ele é feito na parede, numa fina camada de gesso ou argamassa, em que o pintor, quando ela ainda está molhada, vai lá, faz a pintura, e depois, quando seca, a gente tem esse resultado. Então, aqui ele já explora muito mais essa ideia da perspectiva e faz parecer como se Cristo estivesse saindo de dentro dessa arcada. Então, isso foi muito chocante para as pessoas, porque elas não estavam acostumadas a ver nada assim. Embora o Giotto ele seja essa pessoa responsável por trazer essa grande mudança para o campo das artes plásticas, é a arquitetura que é responsável por meio que teorizar essas ideias de perspectiva. A gente vai ver mais para frente aqui um arquiteto que foi muito famoso nesse período, que é o Filippo Brunelleschi, em que ele vai teorizar todas essas regras de como você representar essas figuras como se elas estivessem diminuindo aos poucos para dar essa ideia de profundidade nos quadros. Então, aqui algumas características do que a gente vai encontrar de mudanças na pintura desse período. A gente vai ter aqui o uso da perspectiva, como eu falei, a gente vai ver nos quadros mais à frente, em que a gente tem a representação da tridimensionalidade através dessas regras matemáticas. Lembrando que a pintura ela continua sendo bidimensional. A bidimensionalidade está ali, é uma tela chapada, mas através desse recurso da perspectiva a gente consegue ter uma ideia de tridimensionalidade. E por que isso é importante? Porque isso traz uma ideia de realismo, de naturalismo para aquela pintura. Ela se torna muito mais tangível para quem está vendo. O claro e escuro, que aqui ele ainda não é amplamente utilizado como a gente vai ver no barroco, mas aqui os artistas eles conseguem trazer essa ideia da luz, ou seja, como que a luz está se projetando a partir daquele ponto de vista que eles estão tentando representar, ou seja, as áreas iluminadas, algumas áreas iluminadas e outras nas sombras, para trazer esse volume para os corpos. O realismo, que eu já falei para vocês, e o esfumato. O esfumato é uma técnica que o Leonardo vai desenvolver, então eu vou trabalhar muito mais ela nos quadros do Leonardo, que é uma técnica de transição de cores. Ou seja, quem desenha já deve ter percebido a dificuldade de você sumir com aquele traço quando você está desenhando. E o esfumato é uma boa técnica para você desaparecer com essas linhas. Porque nessa época eles acreditavam que quem deixava as linhas no quadro não era exatamente um bom pintor. Então o esfumato ele fazia essa transição entre uma cor e outra. O uso da tela e da tinta a óleo. A tinta a óleo que a gente vai ver, ela foi uma inovação trazida pelos pintores nórdicos, que a gente vai ver com o Jan van Eyck, e não dos pintores italianos, que, apesar de tudo, se apropriam dela. E a pintura, ela se torna independente da arquitetura, não só a pintura, como a escultura também. Eu não sei se vocês lembram mais
durante a Idade Média, a gente tem a pintura e a escultura muito mais como decoração desses interiores, dessas igrejas, do que formas de arte independentes, autônomas. As pessoas não encomendavam quadros ou esculturas para ficar em exposição, em exibição na casa delas. Esses quadros eles serviam para ornamentação desses espaços religiosos. Sim, e surgimento de artistas com estilo próprio, influenciados pelo ideal de liberdade. Então aqui a gente lembra que na aula anterior eu falei para vocês das corporações de ofício, das guildas, que eram essas associações de artistas nas quais a gente tinha a figura do mestre que ensinava os aprendizes. Então aqui a gente já tem um pouco um descolamento dessas estruturas e os artistas eles vão ser muito mais independentes, eles vão ser muito mais autônomos, apesar de eles ainda seguirem regras muito comuns na produção. E aqui eu coloquei alguns principais pintores italianos. Eu acho que eu pulei um slide. Assim. Outras coisas que eu acho que é importante a gente tacar aqui. A gente tem uma negação da arte gótica, que eu não sei se vocês lembram mais, esse nome gótico ele foi atribuído pelos renascentistas para a produção de arte medieval ali da Baixa Idade Média. E a gente tem uma racionalidade, um rigor científico muito grande nessas obras renascentistas, através da observação da natureza e da observação dos corpos. E, assim, o berço do Renascimento é a Itália e, sobretudo, Florença, a cidade de Florença, que é mais ao sul da Itália. Então, é a partir dali que vai se irradiar tudo isso que a gente vai conhecer como Renascimento nas artes plásticas, e, sobretudo, a partir de Giotto. E a gente tem uma figura muito importante aí, que é a figura do mecenas, ou seja, a figura daquele que vai patrocinar os artistas. Antes, a gente tinha o quê? A gente tinha o patrocínio da igreja. A igreja encomendava as obras de arte para esses pintores, essas decorações dessas igrejas. Agora a gente vai ter cidadãos comuns encomendando obras de artes. Mas o principal mecenas desse período vai ser a família Médici, porque eles eram uma família muito influente em Florença. Então, grande parte das encomendas que são feitas pelos Médici e pela igreja ainda. Sobretudo o Papa Júlio II, que encomendou grande parte da decoração do Palácio Apostólico, que é onde fica a Capela Sistina. E além da Itália, o Renascimento ele atinge os Países Baixos, ali, a região da Holanda, os países nórdicos, pensando ali Alemanha e Flandres, que é mais a região da Bélgica. Bom, e o que seria essa ideia da perspectiva? A ideia da perspectiva é que um quadro, uma imagem, ela é concebida com a junção de diversas linhas que vão direcionar o nosso olhar para aquele ponto específico que a pessoa está querendo indicar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma linha do horizonte, é mais fácil perceber a linha do horizonte quando ela está fora. Ali a gente tem a linha do horizonte. Aqui a gente teria uma linha vertical que é traçada pela figura da pessoa no centro do quadro. E o ponto focal, que seria o quê? A cabeça da figura que está o quê? Convergindo com todas essas linhas, que é o nosso ponto de fuga. E essas são todas as linhas de fuga que ajudam a direcionar o nosso olhar para esse ponto específico. Para a gente conseguir observar isso melhor, eu separei essa pintura, que é a Escola de Atenas, que na verdade é um afresco, que fica no Palácio Apostólico, que hoje é o Museu Vaticano, lá em Roma. Ele fica aqui nessa sala, chamada Stanza della Segnatura, ou seja, o quarto da assinatura, que era onde o Papa assinava os documentos dele. E ela apresenta uma cena da Escola de Atenas, que provavelmente vocês já devem ter visto em muitos lugares, porque é muito famosa. Aqui a gente tem perdão, Platão apontando para cima, que é o mundo das ideias, e Aristóteles, aqui ao lado, apontando para baixo. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão... Perdão, esse é um afresco do Rafael. O Rafael, o que ele está fazendo aqui?
ele está trazendo a contraposição de duas visões filosóficas que vocês muito provavelmente já devem ter visto nas aulas de filosofia. E, além disso, eles trazem uma série de outros homens da ciência presentes aqui nesse quadro. Então, por exemplo, aqui a gente tem Pitágoras, aqui na parte de baixo, com uma série de discípulos ao lado dele. Aqui no cantinho, a gente tem o próprio Rafael. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Estourou, não vou dar zoom. Peraí. Aí, pronto. Aqui nesse cantinho, quase escondidinho, a gente tem o Rafael olhando para fora do quadro. Então, ele se pintou, era muito comum isso, os próprios pintores se pintarem dentro das telas. A gente tem aqui embaixo Heráclito, que na verdade, dizem as lendas, que seria o Michelangelo, que ele representou aqui meio triste, meio cabisbaixo, porque quando o Michelangelo acabou a Capela Sistina, que ele fez o juízo final, as pessoas ficaram um pouco horrorizadas, porque as pessoas estavam nuas. Então, o Papa condenou aquilo ali, todas as figuras foram pintadas com algum pano, algum tecido por cima, e o Rafael supostamente teria feito uma brincadeira aqui de que o Michelangelo teria ficado triste por conta disso. Aqui no cantinho a gente tem Euclides também, o Diógenes meio que largado aqui, quase que despido. Então ele representa todos esses filósofos aqui dentro da escola de Atenas. E como é que ele constrói esse afresco para direcionar a atenção de quem está vendo? Através dessas sucessivas linhas que vão surgindo e direcionando o nosso olhar para esse ponto de fuga aqui no centro, com Platão e Aristóteles. Alguma dúvida por enquanto? Espera aí que eu não sei se eu consigo ver as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem me interromper, porque fica difícil de eu ver apresentando a tela algum comentário aqui. Beleza. Pronto. Bom, eu pensei em fazer algo mais interativo com vocês fazendo uma leitura dos quadros. Mas como eu sei que em sala isso já é um pouco difícil, já é um pouco complicado, porque algumas pessoas têm vergonha, pela internet é um pouco mais difícil por N razões que a gente já está experimentando nesses últimos meses. Mas se vocês quiserem, é muito divertido, assim, vocês podem falar, professora, aí vocês tentam fazer uma leitura do que vocês estão vendo. Eu adorava fazer isso nas minhas aulas de História da Arte. Esse daqui é um afresco também, do Leonardo da Vinci, que com certeza vocês já devem ter visto, já devem até ter replicado a cena com alguns amigos de vocês, da Última Ceia. O que acontece? Eu coloquei esse asterisco aqui porque é um afresco, mas o Leonardo, ele cometeu algum erro na hora que ele estava fazendo esse afresco, ou não sei se foi a intenção dele, mas não sei se vocês estão vendo, mas ele está muito, muito deteriorado, tipo, ele está quase todo acabado. As cores praticamente já sumiram, tudo porque, reza a lenda, que o Leonardo não esperou aquela camada de... Ele esperou demais para a camada de argamassa secar, então ele aplicou o pigmento, a tinta, já em cima da camada já muito seca, e com o tempo aquilo ali foi esfarelando, foi se desfazendo. Então, supostamente, esse azul aqui do manto de Cristo e das roupas dos apóstolos seria um azul muito mais vivo, um azul que a gente costuma chamar de um azul lápis, que vem de pedra azul, que é muito caro de você seguir, em que ele quebrava aquilo ali, juntava com um aglutinante, que provavelmente devia ser óleo, e ele passava nessa camada da parede. Então, como ele não esperou secar, como ele esperou secar demais, ele foi se desfazendo com o tempo. E aqui a gente tem novamente essa ideia da perspectiva, com todas as linhas se voltando para a figura central, que é Cristo. Então, a perspectiva ela ajuda não só a trazer esse realismo na pintura, mas ela também ajuda a direcionar o nosso olhar para onde o pintor quer chamar a atenção, que no caso aqui é a figura de Cristo. E uma coisa que é muito característica do Leonardo, mas que muitos pintores faziam nesse período, eram os escorços, ou os estudos para os quadros que eles iam fazer.
Então, o Leonardo, ele era um ótimo desenhista, tem mais de 1.000 páginas de manuscritos, deixou esse período de desenhos que ele fez. E para a Última Ceia, ele fez uma série de desenhos pensando em como estruturar essas figuras dentro dessa cena, porque é uma cena bíblica e ele poderia recriar seguindo aquilo que ele imaginasse. Então, ele fez uma série de desenhos. Esses são alguns do que ele ainda tem hoje de manuscritos. Esse daqui é o apóstolo Paulo, se eu não me engano, traz o senho já um pouco marcado por rugas, os olhos também, trazendo essa ideia de realismo para aquilo que ele estava querendo representar. E ela, que eu não vou me estender muito, que é a Mona Lisa, porque é considerado um dos quadros mais famosos da história da arte e que, pasmem vocês, é minúsculo, é pequenininho, é tipo um retratinho mesmo. Não é ridículo que nem um 3x4, mas é muito pequenininho e fica protegido por uma redoma, assim, você chega perto, tem uma forma, é um absurdo. Mas a Mona Lisa, ela não foi finalizada. O Leonardo, ele era muito famoso por não concluir os seus trabalhos. Então, tem muito trabalho do Leonardo que ficou inacabado. Ele era um excelente pintor, ele era um excelente engenheiro também, mas ele era uma pessoa um tanto relapsa na conclusão das suas obras. E a Mona Lisa também não está finalizada. Reza a lenda que ele ia colocar alguma coisa aqui no fundo. E lembra que eu falei para vocês do esfumato, ou seja, aquela técnica de transição dos contornos? Então aqui a gente quase não percebe nenhuma linha de desenho no rosto da Mona Lisa. Ela é toda feita o quê? Nessa transição de uma cor para outra. Então ele faz como se fosse uma fumacinha, parece uma fumaça, mas indica o contorno daquilo que ele está pretendendo desenhar. Esses são alguns dos manuscritos dele. Esse daqui é um manuscrito de uma ponte que, inclusive, serviu de ideia para uma ponte que foi construída, se não me engano, em Estocolmo, que é uma ponte autoportante, ou seja, ela é uma ponte que se estrutura por si mesma. Eu aqui em casa, como não é engenheiro, como é que todo mundo da engenharia faz. Basicamente, vai encaixando um palitinho no outro, quando você vê, ela está em pé sozinha e ela aguenta muito peso. Eu vou deixar depois na nossa pasta do Classroom um videozinho com uma pessoa fazendo umas imagens. Então, o Leonardo, ele era uma pessoa que essa ideia do rigor científico, da observação da natureza, eu considero que ele foi um dos pintores, um dos artistas que mais desenvolveu isso nesse período. Porque através dessa observação, através desse teste das leis matemáticas, ele conseguiu adiantar muita coisa do que seria desenvolvido depois. O Homem Vitruviano é um desenho que ele fez com base no relato do Vitrúvio, que era um arquiteto grego, em que no texto dele da arquitetura, ele deixou qual seria a medida de cada parte do corpo humano. Então, uma mão tem não sei quantos palmos. E aí o Leonardo foi seguindo tudo isso que estava escrito pelo Vitrúvio e desenhou o homem vitruviano, cujo centro do círculo seria o umbigo. Aqui são alguns estudos de anatomia dele, que ele fazia várias. O Leonardo, inclusive, ele foi retratado em alguns filmes. Tem um bem engraçadinho, não sei se vocês já assistiram, que é aquele Para Sempre Cinderela, Drew Barrymore, em que já é um pouco mais velho, mas é legalzinho, assim, sessão da tarde, em que o Leonardo, ele é representado como se fosse a fada madrinha da Cinderela. Então ele cria ele cria asas para ela poder ir pro baile. Então é bem engraçadinho. E aqui é um pintor que já vai um pouco, ele já é um pouco mais diferente do Leonardo no sentido de técnica, que é o Botticelli, que vocês também já devem ter visto em algum momento. Essa é a cena do nascimento de Vênus, em que a Vênus ela está emergindo dessa concha que está saindo do mar, da espuma do mar, e a concha ela supostamente está representando o quê? A vagina, que é de onde nascem os bebês. E a Vênus ela já emerge adulta, como ela é narrada na mitologia grega. E aqui ela está sendo cobrida por uma das horas, que seria no caso Flora, e sendo soprada do oceano
pelos ventos. Esse aqui é Zéfiros, o vento do oeste, que a gente vai voltar nele em outra pintura do Botticelli. Então, o Botticelli, ele tem um desenho que é muito mais marcado. As linhas, elas são muito mais destacadas do que, por exemplo, no Leonardo. E muitas pessoas consideravam isso um atributo ruim, achavam ruim as obras dele por conta disso, mas outras pessoas já acham que esse é o melhor atributo do Botticelli, essa presença das linhas. Isso foi apropriado pela cultura pop. O álbum da Lady Gaga representa ela como se ela estivesse saindo dessa concha. E aqui ao fundo a gente vê o quadro do Botticelli. Essa é uma cena dos Simpsons, em que, se não me engano, acho que é a última tentação de Homer, em que ele conhece a nova colega de trabalho dele, e na hora que ele vê ela, ele imagina ela como saindo da concha da espuma do mar. Então é isso. Essa produção no Renascimento, ela impactou não só o que estava sendo produzido depois que a gente vai ver ele com maneirismo, com barroco, mas também até hoje na nossa cultura pop. Esse é um outro quadro dele que eu particularmente eu gosto muito, não pela execução técnica, mas pela história que ele está narrando aqui. Porque tem uma coisa que me chama muita atenção no Botticelli, que é o quê? Ele trabalha a perspectiva de uma forma que o seu olhar ele vai sendo meio que fechado naquela cena. Se vocês observarem, todas as linhas aqui elas estão meio que subindo e aqui elas estão meio que descendo, tudo para que você veja, se concentre só nessa cena que está acontecendo aqui. Esse quadro ele se chama A Calúnia de Apelles. Esse é o Apelles, que está aqui seminu, com as mãos assim, meio que rogando perdão. E aqui a gente tem o rei Midas. Ai, deixa eu ver se consigo pegar uma resolução melhor. Aqui. Ok. Esse aqui é o rei Midas. E aqui ele foi representado com duas orelhas de burro. E o que está acontecendo nessa cena? Aqui o Apelles é um pintor clássico da Grécia Antiga. E o Botticelli, ele teve acesso a essa cena através de textos antigos, textos gregos e romanos, em que narravam essa história. E o rei Midas, aqui, ele está acompanhado de duas figuras, que é a suspeita, aqui desse lado, e a ignorância. E as duas, elas estão sussurrando no ouvido dele contra o Apelles. E aqui a gente tem quem? A inveja, ou a alegoria da inveja, muito próxima a Midas, com a tocha meio que querendo cegar ele da verdade. E aqui, arrastando o Apelles pelo cabelo, a gente tem a calúnia, que é quem dá nome a esse quadro. E a calúnia, ela vem aqui vestida, toda adornada. E quem está adornando ela? A fraude e a conspiração. E aqui a gente tem o arrependimento logo atrás e a verdade nua que ninguém quer ver, que choca quando você entra em contato com ela assim. Então, o que é esse quadro e por que eu acho ele muito importante? Porque aqui ele está trazendo uma série de alegorias, que é uma coisa muito presente nessas obras do Renascimento, e sobretudo do Botticelli, que são essas alegorias da verdade, da mentira, da calúnia, representadas através de figuras humanas contando uma história. Então aqui a gente tem um Apelles que está sendo caluniado e todas essas figuras que estão participando dessa calúnia. Essa é a Vênus de Urbino, do Tiziano, que é um dos pintores também muito importantes desse período. E a Vênus de Urbino eu coloquei mais para chamar atenção para a proliferação de nus femininos que vai ter nesse período. Não era uma coisa comum na pintura, se vocês lembrarem, obviamente, na pintura da Idade Média, e com o Renascimento a gente vai ter um estudo desses nus e a gente vai ter uma proliferação desses nus femininos, que inclusive vai gerar um debate muito grande a partir da década de 80 e que ganhou muita força, muito fôlego recentemente, com as Guerrillas Girls, que é um movimento feminista que debate e que inclusive trouxe uma exposição para o MASP em 2017 que, se não me engano, 80%, 90% dos nus que estão dentro de museus, no caso dentro do Louvre, são nus femininos. Cadê as artistas femininas? Cadê as mulheres que pintam? Cadê os nus masculinos também? Então elas trazem todo um debate em torno de gênero
que é muito importante desde sempre, mas sobretudo agora, que ganhou muita força, e que eu acho muito importante. Por isso que eu trouxe a Vênus do Tiziano. Essa daqui é a entrega das chaves, em que, perdão, em que São Pedro estaria recebendo aqui as chaves dos céus do Cristo, de Deus. E eu não vou analisar agora esse quadro, porque a gente vai analisar depois, no final da aula. Essa é a Capela Sistina, o interior dela. Aqui é o juízo final, a parte do fundo. Aqui o teto todo adornado, em que o Michelangelo foi responsável pela execução dessa obra. O Michelangelo ele não foi responsável por adornar toda a Capela Sistina, ele foi responsável pelo teto e pelo juízo final. As laterais elas foram pintadas por outros pintores, como por exemplo o Perugino. Esse afresco dele está aqui na Capela Sistina, se não me engano, aqui nesse cantinho. Então, a Capela Sistina, hoje ela é considerada o auge da representação do Renascimento, porque ela reúne muitas obras dentro dela. E ela fica nesse Palácio Apostólico, que hoje, na verdade, é o Museu Vaticano, em que estão contidas outras tantas obras, como, por exemplo, a Escola de Atenas, que eu mostrei para vocês um pouco antes na estância da assinatura. Esse é o teto, em que ele vai narrando desde o Gênesis, as cenas bíblicas, aqui a criação, o momento da criação. E por que eu não vou demorar muito aqui? Porque o que eu acho importante de vocês pensarem é que aquilo que está sendo produzido, ele está sendo produzido de acordo a temática, pensando na temática, ela está sendo produzida de acordo com as pessoas que estão encomendando esses quadros. Então, por exemplo, a Capela Sistina, ela apresenta cenas bíblicas. Por quê? Porque ela está sendo pintada para a Igreja Apostólica Romana. Então, ela não vai apresentar cenas da mitologia grega, por exemplo. O Botticelli, inclusive, que pintou o Nascimento de Vênus, ele era um pintor muito conhecido por pintar cenas ditas pagãs, ou cenas da mitologia grega que ele tinha contato através desses escritos antigos, através do Ovídio, através do Tito, que eram poetas e historiadores antigos, mas muitos dos quadros do Botticelli foram, inclusive, queimados nesse período, porque eles eram considerados profanos. Então, assim, não é porque a gente tem esse renascimento que a igreja perde poder ou que os pintores são extremamente livres para poder fazer aquilo que eles bem entendem, porque não é muito assim. Bom, e aqui falando um pouco sobre os pintores nórdicos, a gente tem aqui, sobretudo na região da Holanda e na região da Alemanha, a gente tem uma proliferação de pinturas, de esculturas, de artistas inspirados no Renascimento, mas também inspirados em autores humanistas das suas próprias regiões, como, por exemplo, ai meu Deus, como é o nome daquele filósofo que escreveu o Elogio da Loucura? Erasmo de Roterdã. E um deles, que inclusive foi o criador da técnica da pintura a óleo, é o Jan van Eyck. O Jan van Eyck, ele é conhecido pelo seu extremo detalhismo. Então, a maioria das pinturas dos pintores nórdicos, elas são extremamente detalhistas, elas trazem as minúcias do quadro. E tudo isso foi possível por quê? Justamente por conta da pintura a óleo. Porque como ela demorava muito mais para secar do que a têmpera, que era feita com um pigmento e o ovo, ou a clara do ovo, ele secava muito mais rápido. Então o pintor não tinha muito tempo ali de fazer e refazer. Com a pintura a óleo, não. Como ela demora mais para secar, ele pode fazer alguns detalhes muito a mais. Essa pintura também é muito pequenininha, assim como a Mona Lisa. E apesar de ser pequenininha, ela traz detalhes absurdos. Como, por exemplo, a assinatura do pintor. Ele assinou assim, Johannes van Eyck foi Hick, que quer dizer Johannes van Eyck esteve aqui 1434, aqui embaixo. Eu acho simplesmente absurdo ele ter conseguido fazer isso num quadro desse tamanico. Aqui embaixo a gente tem um espelho, e o espelho não só traz a via sacra de Cristo, como também traz como se fosse um espelho mesmo, o que está acontecendo de costas para essa cena.
Tem uma série de especulações do que seria esse quadro, mas a gente sabe que ele foi encomendado pelo Arnolfini para o Van Eyck, e essa daqui é a mulher dele. Aqui tem muita especulação se esse foi o casamento deles e que o Van Eyck estava testemunhando em relação ao casamento, mas esse quadro também é cheio de uma série de iconografias, ou seja, de coisas que remetem a sentidos que extrapolam o quadro. Por exemplo, o cachorro, dizem que ele é um sinônimo de fidelidade, ou seja, que ele está tentando trazer a ideia de fidelidade para esse matrimônio. A barriga não significa que ela está grávida, mas significa prosperidade. O início desse casamento pode trazer filhos, pode gerar vida nova. O vermelho presente na composição indica que esse homem ele era um comerciante, um burguês, porque quem tinha tanta coisa vermelha assim no quarto é porque eram pessoas que tinham dinheiro, porque o vermelho era um pigmento muito difícil de você conseguir, ainda mais para conseguir tingir coisas muito grandes, assim como, por exemplo, o dossel e o lençol de uma cama. E ele tem uma poltrona também aqui. Aqui nesse canto a gente tem frutas cítricas que eram muito difíceis de você conseguir. Então esse quadro ele é dotado de uma série de pequenos detalhes que trazem uma narrativa muito ampla e que extrapola o próprio significado que está aqui, que é a representação de um casal. E eu gosto muito desse quadro. O Dürer, que é um pintor mais ali da região da Alemanha, ele é famoso não só pelos desenhos que ele faz e pelas pinturas que ele faz, mas também pelas gravuras. Essa gravura ela foi feita em metal. A maioria das gravuras ela é feita em madeira, porque é muito mais fácil. Não sei se vocês já fizeram ou se vocês já viram uma gravura sendo feita. A gravura ela pode ser feita de duas formas diferentes, mas a mais comum é você tira, você raspa a parte que você quer que fique o desenho, e aí depois, quando você tem as partes que você tirou, você tem um desenho, e as outras que ainda estão pintadas, elas dão essa diferenciação aqui que vocês vão ver entre as linhas, por exemplo. Então, fazer isso em superfícies de metal era muito mais difícil. E ele conseguia fazer isso muito bem. Essa daqui é a chamada Melancolia 1. Então, uma pessoa aqui entediada, aqui ao fundo escrito Melancolia, e ele é cheio de uma série de outras pequenas coisas, assim como a pintura do Van Eyck. Esse aqui é o autorretrato dele, e eu vou colocar para vocês os autorretratos, porque como a gente tem essa personalização do artista, ou seja, o artista, ele toma frente, ele consegue emergir como indivíduo nesse período. Muitos artistas vão fazer o seu autorretrato, eles vão querer ter uma imagem de si ali para a posteridade. Essa daqui é do Bruegel, o velho, que se chama País da Cocanha. Eu demorei anos, gente, anos para conseguir perceber que isso daqui eram os braços desse indivíduo. Porque eu achava que isso daqui era só o oco da árvore, mas na verdade são os braços dele. Então essas figuras que estão aqui sendo representadas, elas estão remetendo a uma fábula, por assim dizer, que se chama o País da Cocanha, ou seja, o país da abundância, o país onde tudo existia demais e que nada faltava. Por isso que a gente tem muita comida aqui. Nessa fábula, a comida ela iria de encontro à boca das pessoas, elas se cozinhavam sozinhas, nada faltava, as pessoas só descansavam. E isso nasce ali no contexto da Idade Média, em que, não sei se vocês lembram, mas as pessoas elas eram muito pobres, principalmente as pessoas da camada servil. Então elas criam essa fábula desse país maravilhoso em que elas nunca passariam fome. E o Bruegel ele vai pintar essa tela imaginando como seria esse país da cocanha, com essas pessoas descansando aqui e essa comida disponível à mão a todo momento. Esse aqui é um tríptico chamado Jardim das Delícias Terrenas, do Hieronymus. Ai, meu Deus, eu nunca consigo falar o nome dele, vou falar só Bosch. Em que ele representa aqui 3 cenas, que aqui seria o paraíso, aqui o Jardim das Delícias Terrenas, ou a Terra, e aqui o inferno. Esse é o tríptico fechado. O tríptico é essa estrutura composta por 3 partes, normalmente é feito em madeira. Ele era muito usado para adornar altares. Então, quando ele fecha, ele tem o quê? Essa cena do mundo no terceiro dia, esse mundo que está emergindo. E aqui, eu acho muito diferente a estética dele, porque ele não representa esses corpos muito perfeitinhos, como a gente vai ver nos pintores italianos. A gente tem umas formas um pouco distorcidas.
E a forma como ele pinta, a escolha que ele faz para representar cada uma dessas coisas, ela vai ser muito importante, ela vai ser retomada depois no modernismo e a gente vai trabalhar isso através de alguns artistas. Na arquitetura a gente não tem uma mudança extremamente significativa. A gente tem só uma retomada daquilo que foi feito no período clássico com a junção de algumas coisas que foram produzidas na Idade Média, e essa incrementação ela trouxe alguns avanços, como por exemplo a gente vai ver, isso aqui é um vídeo que eu vou colocar para vocês depois, em que a NetGeo ela fez uma espécie de animação contando como que o Filippo Brunelleschi, que foi o arquiteto da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, como ele conseguiu fazer essa cúpula aqui enorme, porque é uma cúpula absurdamente grande. Isso aqui é uma foto distanciada de Florença, e mesmo assim a igreja de Santa Maria del Fiore ela fica enorme, porque de fato ela é. Essa é a fachada, ela está sendo construída no momento do Renascimento, mas ela congrega uma série de coisas da arquitetura clássica, da arquitetura gótica. A arquitetura ela não bane, por assim dizer, tudo aquilo que foi feito na Idade Média, mas ela simplesmente se apropria das melhores coisas. Esse daqui é o Batistério de São João, que fica na frente da Basílica. E eu quis trazer essa cena aqui para vocês, que são dessas portas que ficam aqui. São 3 portas nessa estrutura hexagonal, em que são portas de cobre, que foram chamadas de portões do paraíso, em que trazem diversas cenas. E tudo isso feito em cobre. Então eu fico pensando na dificuldade que deve ser fazer um negócio desse, porque eu praticamente, eu sou péssima na execução de qualquer coisa manual. Então, você conseguir trazer uma série de pequenas cenas, isso aqui é só um quadradinho desses, feito em cobre nessas portas, eu acho simplesmente magnífico, assim, para além de achar bonito ou não, eu acho que tecnicamente é uma coisa muito difícil de ser feita, você criar essa ideia toda desse relevo, dessa perspectiva no cobre, que é um material que você precisa trabalhar com ele quente, mas ao mesmo tempo você não consegue trabalhar com ele muito quente, então ele esfria muito rápido, é muito difícil. E esse daqui é uma das obras também do Brunelleschi, que o Brunelleschi ele é responsável por trazer essa ideia da perspectiva, sobretudo a partir dessa igreja de Santa Maria del Fiore, em que ele é responsável pela execução. O domo eu não vou me estender agora, porque tem um vídeo depois explicando como é que ele conseguiu levantar uma estrutura tão larga sem que ela ruísse, porque ela está de pé há mais de 500 anos. E aqui, a ideia dele toda foi, quando ele fez o batistério, de que as pessoas fossem capazes de enxergar isso à distância e trazer uma ideia de perspectiva para a própria catedral que estava atrás. Então, você tem o batistério aqui, você tem a catedral atrás, e tudo isso traz... Ele projetou tudo isso pensando em como as pessoas iam ver ali do chão, tentando trazer uma ideia de perspectiva muito maior. É muito interessante, depois eu coloco umas fotos melhores para vocês. E aqui no Palácio Pitti, que ele fez em Florença, é uma construção simples, que ele usa os arcos. Então, as construções renascentistas elas vão ser muito mais conhecidas por uma simplicidade, por uma leveza, se apropriando desses referenciais clássicos, do que muito mais numa ornamentação muito mais ostensiva que a gente vai ver no Barroco, por exemplo. Essa é a Galeria delle Uffizi, que é o local onde ficam muitas dessas obras que eu mostrei para vocês, que também foi construída nesse período com o estilo renascentista. E as esculturas, elas simplesmente elas buscam trazer esse realismo das obras para essas figuras tridimensionais que são as esculturas. Inclusive aqui um dos principais escultores desse período é o Donatello, que eu não sei se vocês lembram das Tartarugas Ninjas, a gente tem o Donatello, o Rafael, o Michelangelo e o Leonardo, que são apropriados do Renascimento como esses principais artistas do período. E eu trouxe para vocês não do Donatello, porque a do Donatello eu coloquei naquelas fichas de apoio que eu faço para vocês, mas eu trouxe do Michelangelo, que são 2 estátuas nas quais ele trabalha 2 temas bíblicos, que é a piedade, ao momento que Cristo morre, e o Davi, que derrota Golias. Esse Davi ele vem nu,
mas até aí tudo bem, não teve grande escândalo por isso. Pior seria se fosse Jesus. Se fosse Jesus, Jesus não poderia vir com o pinto de fora, gente. E aqui, ele inclusive assinou essa obra aqui no manto da Virgem, porque quando ele terminou essa obra, ele tinha, se não me engano, 23 anos, e ninguém estava acreditando que tinha sido ele que tinha esculpido isso daqui num único bloco de mármore. Então, ele simplesmente escreveu aqui, Michelangelo Buonarroti fez isso, para indicar que ele mesmo tinha feito aquilo. E aqui o Davi, que se vocês se lembram das esculturas clássicas, ele usa muito daquela ideia do contraposto, ou seja, do apoio de peso, para trazer essa estrutura em S no corpo, denotando um movimento do corpo, para trazer um ar de mais naturalidade na escultura. E aqui é irônico porque a ideia que eles tinham de escultura clássica era uma ideia de uma escultura branca, pura. E como eu mostrei para vocês, se não me engano, na primeira ou na segunda aula, as esculturas antigas elas eram pintadas. Então é até irônico que eles tenham se apropriado dessa ideia do mármore puro branco, sendo que, na verdade, se eles soubessem que tudo aquilo era pintado, talvez não fizesse mais sentido isso, mas eles não sabiam. Enfim. E um pouco atrasada, mas a gente chega no maneirismo, que é uma expressão que ela começa a se desenvolver ali num período mais tardio do Renascimento, um período que já vai fechando um pouco o que foi o Renascimento, e que eu caracterizei como um período de liberdade artística ou estilo próprio. Por quê? Porque os pintores, que são considerados pintores maneiristas, eles não se fiavam num estilo, por exemplo, que nem os renascentistas, em que eu deveria tomar cuidado com a proporção do corpo. Eles não tinham um estilo comum a todos eles tinham um estilo próprio. Eu quero representar essa cena assim porque eu quero. Então, até o Michelangelo tem algumas obras maneiristas. Essa daqui é a Pietà Rondanini, em que ele representa novamente a cena da piedade, e ele traz duas figuras aqui, Cristo e Maria, em que se uma pessoa não soubesse que é dele, provavelmente não acreditaria. Falaria, não, mas o Michelangelo que fez essa Pietà não faria essa Pietà, porque novamente as pessoas têm essa ideia do senso comum que aquilo que não é muito bem elaborado, que não é muito bem polido, que não é muito não tem essa execução dessa Pietà, não é uma coisa muito bem feita. Mas não, é uma obra magnífica do Michelangelo num período mais tardio. Essa daqui é uma escultura do Giambologna, e ele não é italiano, esse nome dele foi adaptado para a Itália, ele é francês. Então, novamente, aquilo que acontece na Itália não fica só na Itália, acaba se espalhando por outros lugares. E nessa escultura a gente tem a representação de uma cena narrada, se eu não me engano, Homero, do rapto das Sabinas, em que o Rômulo, que eu não sei se vocês lembram do mito fundador de Roma, Rômulo e Remo, eles foram criados pela loba, e depois eles que deram... eles que meio que criaram a civilização romana, é um mito. Eles estariam num acampamento e eles tinham acabado de conquistar esse território novo e eles precisavam povoar esse território. Então, devido à escassez de mulheres, eles convidam um povo que estava ali próximo, que eram os sabinos, e eles trazem as mulheres deles, e quando os sabinos estão ali já descansados, bêbados um pouco, e não podem se defender, eles raptam as sabinas. E essa escultura aqui está representando esse momento do rapto de uma sabina. Então, esses dois homens estão levantando aqui a sabina. Essa escultura ela é muito bonita, ela traz um senso de movimento, uma expressividade muito grande, que é característica de muitas obras do maneirismo e que vai ser uma característica do barroco, que é, além da expressão individual do artista, a expressividade de emoção nas obras. Então, essas composições, elas são exageradas, elas são distorcidas, e isso não necessariamente são características negativas. Ela ser exagerada, muitas vezes, confere essa expressividade que o artista está buscando. Então, aqui a gente já tem o quê? Um afastamento desse belo clássico e da idealização renascentista. Como eu falei, alguns artistas renascentistas, como Michelangelo, também compuseram obras maneiristas. Nananã. E aqui é uma obra do El Greco. Se vocês forem no MASP em São Paulo, tem alguns quadros do El Greco também. Aqui ele está narrando uma cena bíblica, que é a abertura do quinto selo, que é narrada no Apocalipse. E esse quadro, ele é completamente distoante. Esse aqui é um autorretrato dele.
esse quadro ele destoa completamente do que a gente estava vendo ali no Renascimento. São figuras muito embranquecidas, disformes, tem um jogo aqui de cor muito diferente do que a gente via no Renascimento, e que serviu de inspiração, inclusive, para as Mademoiselles de Avignon, se não me engano, do Picasso, serviu de inspiração para uma série de artistas modernistas, por conta justamente dessa ruptura com essa ideia de beleza clássica. Essa daqui é uma pintura do Rosso Fiorentino, que é um outro artista italiano, do manierista. Vocês podem ver que aqui as figuras elas também são um pouco disformes. A gente tem esses homens aqui, mais uma vez, é uma narrativa de uma cena bíblica, em que eles estão pelados, o que seria uma coisa meio que escandalosa, a maioria deles pelo menos, apesar de não aparecer nenhuma parte íntima, eles eram bem cuidadosos com isso. E esse é um dos quadros que eu mais gosto no mundo, que é a Madonna e a Criança com os Anjos, ou a Madonna de pescoço comprido, como ela é muito famosa. Essa obra, ela é simplesmente belíssima, gente. Ela é meio esquisitinha, mas ela é muito bonita. Aqui a gente tem o que? Essa composição triangular da Madonna, que eu já tinha falado para vocês, que é muito característica, em que ela traz o menino Jesus no colo. A gente consegue reconhecer que é a Madonna, que é Maria, não pelo nome do quadro, mas pelo manto azul e pela presença do Cristo no colo dela. Esse Cristo aí, ele tá meio caído, meio esquecido, com esse braço um pouco grande, é uma criança um pouco grande. A Maria tem um pescoço enorme, as pernas meio esquisitas. E esse homenzinho aqui no canto, supostamente seria o mecenas que patrocinou a execução desse quadro. Então, era bem comum que nesse período os mecenas viessem representados nos quadros. A família Médici, ela aparece em vários quadros do Botticelli, ou a família em si, na Primavera do Botticelli eles aparecem, não mostrei aqui, mas tem na ficha resumo. Aparecem as joias, o brasão da família, então era uma coisa muito comum. E esse daqui é o Vertúmino, do Arancibolo, e eu amo os quadros dele porque ele, assim, a palavra ruptura é simplesmente a forma de você definir os quadros dele. Aqui ele traz um retrato do Rodolfo I, Habsburgo, como Vertúmino, que é o deus romano das estações. Era muito comum nas obras dele ele trazer a imagem da pessoa, do retrato que ele estava ali trazendo, com características do que ele estava imaginando. Por exemplo, quando ele associou o Rodolfo II ao deus romano das estações, ele não quis aqui tirar sarro da figura dele, porque, não sei, uma pessoa ao olhar pela primeira vez assim para esse quadro poderia pensar que ele estava, sei lá, tirando sarro do Rodolfo. Mas não, esse quadro foi encomendado para ele e ele não está tirando sarro, ele simplesmente está representando aqui com essas flores, esses frutos, porque o Vertúmino é o deus da bonança, do florescimento. Então ele faz até um poema dizendo que o reinado do Rodolfo II ele representa tudo isso, toda essa coisa boa. Então, por isso que esse quadro ele foi aceito, ele representa toda essa bonança do reinado do Rodolfo II. E finalmente o barroco, a gente só tem 15 minutos, ai meu Deus. Se não der tempo, eu retomo na próxima aula, tudo bem? E o barroco eu defini como exuberância, dramaticidade e realismo. E a gente vai ver aqui uma diferença nesse realismo. Eu não vou entrar nesse quadro do Tintoretto, que é considerado um dos primeiros artistas barrocos, porque eu vou trabalhar ele no final, se der tempo, que eu acho que não vai dar, mas tudo bem. O barroco está inserido num contexto da reforma protestante e da contra-reforma ou da reforma católica. Vocês devem ter visto com a Flávia já esse período, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas eu vou dar só uma pincelada aqui bem rápida. Não sei se vocês lembram mais, em 1517, o Lutero prende as 95 teses dele, 95, na porta de uma igreja, meio que condenando algumas práticas da Igreja Católica. A intenção dele não era ali ter uma ruptura brusca e criar uma nova corrente, que era o protestantismo, mas é o que acaba acontecendo. E a igreja tem uma reação a isso no Concílio de Trento, que é a Reforma Católica. E nessa Reforma Católica, o Barroco ele vai ter um papel muito importante aí, que é o quê? Que é narrar toda essa grandeza das cenas bíblicas, que é narrar todas as histórias bíblicas, novamente, não como a gente viu na Idade Média, para servir somente para um propósito didático de ensinar os fiéis, mas também para trazer essa grandeza da igreja, essa, eu falo ostentação, mas não ostentação, tá, gente? Mas é literalmente a grandeza da igreja e dessas cenas bíblicas todas.
Então, aqui a gente tem uma vinculação muito grande da Igreja Católica com o Barroco. Nesse período também a gente tem o que? As grandes navegações, o mercantilismo, a invasão daqui das Américas. Então, o Barroco ele não fica só ali na Itália, ele vai ser transportado também aqui para as Américas e aqui para o Brasil, que a gente tem a figura, por exemplo, do Aleijadinho, que eu vou trabalhar um pouco em arte brasileira. Aqui a gente já tem o completo abandono da estética idealizada, das figuras, elas são inspiradas em pessoas reais, pessoas comuns, como os camponeses. A gente tem uma expressividade muito grande das emoções. Aquilo que a gente viu no maneirismo é só um comecinho do que a gente vai ver aqui no barroco. A gente realmente consegue sentir aquilo que o artista está querendo expressar na tela ou na escultura. O realismo aqui, ele é um realismo, como eu falei aqui em cima, que não é um realismo idealizado, um realismo que você consegue imaginar aquelas figuras que estão sendo ali representadas. E a gente tem um emprego muito claro, a gente tem um emprego do claro escuro, ou seja, a gente tem um jogo de luz e sombra muito grande nas obras renascentistas. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é de um historiador da arte, que é o Germain Bazin, que é: a arte clássica ela mostra, mas a arte barroca ela demonstra. Então é muito mais naquilo de como ela consegue fazer o espectador captar tudo aquilo que ela está querendo transmitir. Essas são duas obras do Caravaggio, que é um dos principais expoentes do barroco na Itália, em que ele foi encomendado para ele essa cena do São Mateus escrevendo o seu evangelho. E o que acontece? Da primeira vez em que ele vai fazer essa tela, ele faz essa daqui do canto esquerdo, que é o anjo segurando a mão de São Mateus e ajudando ele a escrever. Quando a igreja viu esse quadro, ela ficou simplesmente aterrorizada. Como que ele faz um São Mateus ali descalço, parecendo um camponês, meio que parecendo burro ali com um anjo, segurando a mão dele, dizendo o que ele tem que fazer. Mas porque o Caravaggio, ele deve ter lido esse trecho bíblico, porque aí nesse momento, não sei se vocês lembram, mas a gente tem o advento da imprensa que proporciona a tradução e a cópia da Bíblia, então as pessoas passam a ter acesso, apesar da Bíblia ter sido considerada na Reforma Católica como um livro proibido, mas eu imagino que os artistas deviam ter acesso a essas passagens. E na cabeça do Caravaggio eu consigo pensar que é muito claro ele pintar a cena dessa forma. Por quê? Porque a passagem bíblica é meio que literalmente isso, é ele recebendo essa inspiração divina para escrever esse evangelho. E vamos pensar que, de fato, os apóstolos, eles eram camponeses. Eles eram pessoas simples que foram chamadas por Cristo. Então, fazia muito mais sentido você representar um camponês dessa forma do que, por exemplo, dessa, que foi o que a igreja finalmente aceitou. Então, o Caravaggio ele faz essa segunda tela, que foi aceita pela igreja, na qual ele representa esse São Mateus muito mais próximo daquilo que era aceitável segundo a igreja. E o Caravaggio, ele é uma pessoa que produz muito, ao contrário de Leonardo. Ele é uma pessoa que tem uma biografia muito engraçada, ele é uma pessoa muito briguenta, ele inclusive teve que fugir durante um período porque ele assassinou um homem. Então, a biografia dele é bem recheada assim, de pequenas fofoquinhas. É bem interessante. Essa é uma outra tela dele, que é a incredulidade de São Tomé, que novamente ele narra uma cena bíblica de acordo com aquilo que está descrito. Na ficha resumo eu também deixei uma análise desse quadro, em que aqui a gente tem São Tomé colocando o dedo na figura de Cristo, assim como narra a cena bíblica. E aqui a luz parece que ela emana do Cristo. Então aqui a gente tem essa luz que está vindo aqui meio que deixa eu pensar, da minha esquerda aqui, e está penetrando nesse quadro como se ela estivesse saindo do próprio Cristo. Esse braço aqui do Cristo já desfalecido, ele vai ser muito famoso, e eu vou mostrar isso para vocês em outras telas, como por exemplo o Marat, que ele se pinta numa banheira já com esse braço meio caído, que vai ser o símbolo do Cristo desfalecido. Aqui a gente tem o rapaz mordido por um lagarto, com essa expressividade daquele momento em que o lagarto mordeu ele tem essa expressão de choque, de dor, e o Caravaggio consegue captar tudo isso. E provavelmente não vai dar tempo de eu terminar, gente, mas é isso. Mas eu queria muito falar dessa pintora, que eu acho simplesmente magnífica,
que finalmente eu vou poder trabalhar uma pintora com vocês, que é a Artemisia Gentileschi. Ela é uma italiana que vai se inspirar muito nas obras do Caravaggio para a produção das suas próprias obras. Ela era filha de um pintor e ela teve um episódio absolutamente brutal quando ela era jovem, quando ela tinha cerca de 17 anos. Ela foi estuprada por 2 homens e isso teve um reflexo muito grande nas suas obras, porque quando ela representa cenas como essa, que é a Susana e os Anciões, em que a Susana está tomando banho e 2 homens se aproximam dela, é possível você sentir o nojo no rosto da Susana, desses homens que estão penetrando essa intimidade dessa cena que é o banho. Então a Artemisia ela vai trazer um novo olhar, que é um olhar de uma mulher que teve esse episódio extremamente traumático para a pintura, e que eu acho muito interessante essa variedade dos pontos de vista da pintura. Na ficha resumo eu também coloquei um quadro dela, se não me engano. E esse daqui é a Judite decapitando Holofernes, que é um quadro que o Caravaggio também pintou. Eu devia ter colocado do Caravaggio aqui, mas eu não coloquei, enfim. Tem na ficha resumo também. E que a Judite, ela, para salvar o acampamento, para salvar o povoado dela que estava sendo invadido pelo Holofernes e pelo seu exército, ela entra na tenda dele à noite e ela decapita ele durante o sono. Essa daqui seria supostamente uma criada dela, que está ali na cena, meio que auxiliando ela. E assim, o sangue, ele simplesmente está jorrando do pescoço dele, está tomando toda a cena. E muitos historiadores da arte acreditam que a Susana também, que a Artemisia estava se representando aqui na Judite. Então, ela traz toda essa carga emocional do barroco para essas obras, aliada também ao seu próprio contexto. Gente, eu não vou conseguir continuar, mas eu retomo isso depois, porque senão vocês não conseguem tirar dúvidas, porque eu sei que vocês têm uma reunião daqui a pouco às 6, e eu não quero cansar muito vocês, apesar de eu ter falado horrores na última hora e meia. Então eu vou encerrar aqui, a gente retoma o barroco depois. Quem tiver dúvida sobre isso pode mandar agora, ou pode mandar no chat, ou pode ligar o microfone. Eu vou parar a apresentação aqui. Pronto. E eu vou parar a gravação também, que é para vocês se sentirem à vontade.